O candidato à Prefeitura de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, foi transferido para a UTI, Unidade de Terapia Intensiva, nesta segunda-feira. Apesar da internação, a equipe médica informou que Maguito apresenta um quadro clínico estável, com pressão, funções cardíaca e renal normais e que está consciente. Sobre a situação do candidato, a gente conversa agora com o presidente do MDB em Goiás e filho do candidato, o ex-deputado federal, Daniel Vilela. Daniel, obrigado pelo contato aqui com a gente em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado aí pelo convite. Para falar assim sobre a questão de saúde, Daniel, que acaba tendo também, claro, consequências na questão política, na forma como o partido e a coligação levam a campanha. O senhor tem feito muitas atividades, o vice, o Rogério Cruz, o prefeito Gustavo Mendanha, mas na prática é uma campanha que está sem o candidato por conta da doença, por conta da Covid-19. Qual é a condição hoje do Maguito? Não sei se o senhor já tem informações desse início de manhã, e o que é que representou essa ida do Maguito para a UTI, Daniel? Bem, Rubens, ele passa por esse processo aí de agravamento da Covid, pelo que a gente já ouviu falar, eu não sou especialista, não sou médico, do 8º ao 12º dia são os dias bastante agressivos da doença, de desenvolvimento do vírus, né? A gente não sabe exatamente, mas acredita que ele está hoje, pode ser o 11º ou 12º dia. Então, uma fase bem aguda dessa doença. Ele já tem um comprometimento do pulmão significativo, isso já foi identificado quando ele estava ainda no quarto, e com isso tem uma oscilação na saturação do sangue, na medida que ele faz algum esforço. Um esforço simples, por exemplo, de levantar da cama, de ir até o banheiro. Com isso, a equipe médica entendeu que era mais adequado não aguardar um agravamento, um possível agravamento do pulmão, e já levá-lo por uma condição dentro da UTI, já que não é possível levar esse equipamento para o quarto, que é uma máscara de alto fluxo de ventilação. Se eu estiver errando aqui no vocabulário, me perdoe, porque eu não sou, como eu disse, especialista, mas é uma máscara que permite com que ele fique 2 ou 3 horas com um alto fluxo de oxigenação. Então, essa foi a razão principal para ter encaminhado ele até a unidade de terapia intensiva. Eu tive com ele ontem à noite, lá na UTI, ele estava muito bem, reagiu muito bem a esses 2 primeiros ciclos dessa máscara, estava até jantando quando eu cheguei lá, ele já havia 2 dias que não tinha não tinha disposição em se alimentar, mas naquele momento estava se alimentando, achei ele com um bom aspecto, achei ele até um pouco mais animado do que quando estava no quarto. Agora, o fato é que essa é uma doença muito imprevisível, muito incerta, né? Ela tem uma fase que ela se desenvolve muito forte e depois, naturalmente, ela se estabiliza e depois começa a regredir. Então, assim, esse é o que é o grande desafio agora, chegar nesse momento de estabilização e possivelmente de regressão. É que nós estamos aí orando, torcendo, rezando para que isso aconteça. Mas, de fato, é muito imprevisível. A gente não sabe aí como será no dia de hoje, amanhã, se isso já irá começar a regredir ou se haverá ainda um aumento do comprometimento, da inflamação do pulmão. O fato positivo é que todos os outros dados estão normalizados, né? Os demais exames que são aferidos através do sangue estão bastante normalizados, a função renal funcionando plenamente, a questão cardíaca também foi feito um eletrocardiograma ontem, está perfeitas condições. Então, na verdade, nos resta aí aguardar mesmo para ver aí o desenvolvimento do vírus no organismo dele. Até porque a gente também tem observado que cada pessoa reage de uma forma, cada organismo reage de uma forma. Daniel, vocês ainda não informaram assim, sobre o comprometimento pulmonar, que a gente sabe que ele está com essa infecção pulmonar
E o que os médicos dizem sobre isso? Qual que é esse comprometimento? Ontem, Sileide, eu até recebi algumas perguntas dessa, e perguntei ao médico ontem à noite. Ontem nem hoje não foram feitas ainda tomografias. Havia sido feita uma tomografia, se não me engano, há 3, 4 dias atrás. Quando foi feito, ele ainda estava, já foi quando ele chegou no hospital, ele tinha 50% do pulmão comprometido. De lá para cá, a gente imagina que houve um agravamento, mas como não foi feita nenhuma tomografia nesses dias, eu não tenho como, e nem o médico poderia chutar um percentual de comprometimento do pulmão. Talvez seja feita uma tomografia hoje ou algo que possa identificar exatamente esse percentual de comprometimento. Mas, como eu disse, há 3, 4 dias a tomografia indicava em torno de 50%. Quando ele chegou ao hospital na semana passada, vocês tinham uma expectativa de que era uma internação por precaução e que ele seria liberado no fim de semana. No entanto, o que a gente percebe, né, pelos fatos, ele não foi liberado, não teve alta, foi para UTI, é que houve um agravamento do estado de saúde dele. É isso mesmo que ocorreu? Sim. Nossa expectativa quando ele foi, assim, é importante ressaltar, Sileide, que o médico é meu cunhado, é genro dele, é especialista nisso, é pneumologista, diretor no hospital, está aí há 6 meses convivendo com uma enormidade de pacientes aí passando por isso, e ele achou por precaução que era melhor levar para um ambiente hospitalar, onde pudesse ter um controle maior sobre o esforço dele, um controle maior sobre os dados, né, de saúde dele. E, de fato, como eu disse, é muito imprevisível essa doença. A gente imagina que houve um agravamento, sim, e um comprometimento do pulmão. Como eu disse, alguns dados mostram a normalização. Eu não me lembro aqui de nome, esses dados que são identificados nos exames de sangue, alguns se normalizaram, que estavam bastante alterados quando ele chegou no hospital, mas eles se normalizaram. O que agravou, de fato, foi, provavelmente, foi a inflamação no pulmão. Bom, agora, mesmo que haja uma expectativa aí positiva, ele não deixa a UTI antes do próximo fim de semana, pelo menos, o hospital, melhor dizendo. É isso? Eu imagino que são essas aí, acho que é esse o prazo, né, Sileide? Assim, se for muito bem sucedido esse processo aí dessa ventilação de alto fluxo, eu imagino que ela ainda vai ocorrer aí por 2, 3 dias, né? Até ter uma regressão, e imaginando aí de um cenário mais positivo, né? E depois disso, obviamente, ele ainda tem um processo de recuperação num quarto, onde possa também fazer um processo de fisioterapia pulmonar, e para depois só então poder deixar o hospital. E vocês já pensam na possibilidade de não contar com ele na campanha, nesse restante de primeiro turno? Não, Sileide, sinceramente, nós ainda não pensamos nisso, né? Nós estamos aí rezando e com um pensamento bastante otimista de que esse tratamento vai ser efetivo, né? Que ele está passando pelo momento mais agudo da doença e que vai regredir. Esperamos que na semana que vem, no mínimo, ele possa estar à disposição aí da campanha. E como que ele está emocionalmente? A gente sabe que ele perdeu 2 irmãs e perdeu também 2 amigos com Covid. Como é que ele está enfrentando isso emocionalmente? Sileide, eu não tive com ele nos 2 dias, 3 dias que ele ficou no quarto, né? Eu só falava por telefone. Ele, até porque eu não, graças a Deus, ainda não fui acometido com esse vírus, então o risco era muito alto. Ontem eu estive na UTI, mas todo paramentado e com as devidas precauções. Eu sei que ele, o Marcelo, me confidenciou que ele estava bastante abalado emocionalmente, em razão disso que você disse, né? Por ter perdido 2 irmãs, amigos, e quando mesmo
levando por precaução, que foi o que de fato nosso entendimento de levá-lo para o hospital, tem um abalo emocional nisso, né? Quando ele foi, o Marcelo entendeu e a equipe médica entendeu que era o mais adequado levá-lo para essa máscara de alto fluxo na UTI, eu imaginei que ele teria aí um abalo ainda maior emocional, o que ocorre, inclusive, com todos os pacientes, né? Me parece que isso é algo que acontece, de fato, com todos os pacientes que são hospitalizados em razão do coronavírus. Mas ontem à noite, o próprio médico me disse que viu nele uma aparência até melhor do que no quarto. Não sei se ele se sentiu um pouco mais aliviado com esse tratamento de oxigenação de alto fluxo, talvez tenha dado até fisicamente um maior um ânimo, uma maior tranquilidade, uma maior capacidade respiratória e talvez tenha feito ele se sentir um pouco mais seguro, né? Porque acho que as pessoas, quando pensam que vai para a UTI, já pensa que pode ser entubada e tudo mais, e aí sim tem um impacto muito forte. Acho que ele passar o primeiro dia, ter um resultado positivo desse tratamento de alto fluxo aí, acho que deixou ele um pouco mais aliviado, pelo menos foi essa a minha percepção ao encontrá-lo na noite de ontem. Bom, vocês fizeram aí os planos alternativos de campanha sem a presença dele na semana passada, vão ter que prorrogar essas ações. Na sua opinião, é possível mitigar a ausência dele, o fato de ele não estar na campanha, traz quais prejuízos para a campanha? Bom, Cileide, eu não vou dizer que não traz nenhum prejuízo, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a presença do candidato é algo muito impactante, muito forte em um processo eleitoral. Agora, nós estamos vivendo uma eleição completamente atípica, né? Com dificuldade de interação entre o candidato e o eleitor. Nós, no início da campanha, criamos aí algumas ações estratégicas que a gente entende que deram muito certo e que acabaram atendendo às nossas expectativas no sentido de divulgação da candidatura dele, por ter sido votado só há 14 anos aqui em Goiânia. A gente imaginava que tinha aí um desconhecimento, muita gente confundindo, imaginando que ele seria candidato a prefeito na cidade de Aparecida e tal. Acho que conseguimos avançar nesse aspecto aí, suprir esse problema de desconhecimento aí da candidatura dele. E aí demos sequência quando ele se afastou. Agora, nós vamos continuar mantendo essas mesmas ações, mas tentando continuar divulgando aí o nome, a campanha, os projetos, né, a tese da candidatura, para que a gente possa continuar tendo esse crescimento que já foi, inclusive, identificado nas pesquisas eleitorais. E, ao mesmo tempo que tivemos um pouco mais de informação no desenrolar aí do tratamento dele, a gente vai também se preparando para poder ter aí, se Deus quiser, ele na reta final, num patamar de campanha aí bem confortável, num patamar de crescimento também da campanha. Então, enfim, não tem muito o que ser feito e nem é possível, talvez, mensurar os prejuízos que a gente está tendo com a ausência dele. Mas estamos tentando agir da melhor forma possível enfim, e levar aí ao conhecimento de toda a população essa candidatura. Vocês tinham expectativa de que ele pudesse estar em casa já essa semana e, ao menos, começando a gravar participações, né, pela internet em algum evento. Qual a mudança desse cenário? O que vocês vão mudar na campanha agora? Não, na verdade, em relação à semana passada, nós não vamos mudar nada, porque... Não, fala a partir de agora. Sim, nós vamos manter aí as ações de campanha presenciais, representados. Eu estarei em algumas ações, o vice, Rogério Cruz, vai estar liderando a maioria das ações da campanha, alguns deputados estaduais, o Henrique Arantes, Lucas Calil, Paulo César Martins, Humberto Aidar, vão estar também liderando outras ações, juntamente com os candidatos a vereadores, né? Ontem nós nos reunimos, na tarde, a coordenação da campanha, com alguns vereadores, com alguns deputados,
e decidimos aí intensificar essa agenda ao longo aí dessa semana. Rubens. Daniel Vilela, presidente do MDB, falando com a gente aqui sobre a campanha de Maguito Vilela em meio à internação, do candidato. Daniel, só uma última questão. Havia uma expectativa para, em algum momento, haver algum tipo de participação de Iris Rezende na campanha? Ou vocês acham que essa ausência dele já era esperada, é natural? Ele teve uma irritação, na última sexta-feira, quando foi perguntado sobre a campanha. Vocês esperavam alguma participação? Incomoda a ausência de Iris na campanha? Não, Rubens, ele foi muito claro para todos nós do seu desejo aí de não participar. Eu talvez tenha sido um dos primeiros aí a ser comunicado por ele da sua desistência em buscar a reeleição, do seu desejo aí de focar nos objetivos administrativos aí até o final do ano, até o final do seu mandato. Acho que é preciso respeitar. É óbvio que todos nós gostaríamos de uma participação maior dele, uma participação dele na campanha, mas a gente precisa respeitar isso aí. Eu acho também, Rubens e Cileide, que essa desistência dele não foi só também em razão de chegar ao momento de encerrar sua carreira política. Acho que o fator da pandemia também foi um fator relevante, Afinal, ele, assim como o candidato e prefeito Maguito, faz parte desse grupo de risco, Então, se ele tem um componente de não ser candidato também em razão disso, pela sua idade de 86 anos, qual seria a justificativa para ele se expor numa campanha presencialmente também? Agora, é lógico que a gente poderia e gostaria que ele tivesse uma participação meio que até virtual, mas manifestando e defendendo aí o projeto escolhido por ele. Ok, Daniel, obrigado pela entrevista, disponibilidade aqui de conversar com a gente. Boa sequência aí no trabalho. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Daniel Vilela conosco aqui no Manhã Sagres. Destaques à íntegra você confere no sagresonline.com.br e também no nosso podcast. O podcast do Manhã Sagres está no soundcloud.com/sagres730. Lá tem o perfil da emissora e uma playlist aqui do nosso Manhã Sagres com o nosso conteúdo. Você abre e confere.